Tributação de dividendos, o que você precisa saber? Olha, esse vídeo não é um dos vídeos mais felizes que eu estou fazendo, até porque eu como investidor e você como investidora, ou como investidor que tem ações, pretende ter ações, o governo quer tributar a gente novamente, quer tributar os nossos dividendos. Então esse é um assunto que não é um assunto para se comemorar. Então pega seu lencinho, pega sua toalhinha, porque talvez caia um pouquinho de lágrima, mas não se apavore, não é o fim do mundo. É importante você ouvir, assistir esse vídeo do começo ao fim para entender como é que é hoje e como é que será no futuro, caso tudo isso seja aprovado. Lembrando que se você gosta ou tem algum parente, algum conhecido que gosta de falar sobre dinheiro, gosta de falar sobre investimento, poupança, renda fixa, renda variável, bolsa de valores, fundos imobiliários e outros assuntos, se inscreve no canal, acompanhe aqui no canal os vídeos que eu já postei e futuramente os vídeos que eu vou postar, e será um imenso prazer tê-lo aqui comigo. Pois bem, a Câmara dos Deputados recentemente aprovou a proposta de lei 2337 deste ano, que altera as regras do imposto de renda. Lembrando que neste vídeo eu não vou falar de todas as alterações que essa proposta traz, mas assim, o foco principal é justamente falar sobre a tributação dos dividendos. Olha, se você já sabe o que é dividendo, excelente! Parabéns! Agora, se você não sabe, quer saber um pouquinho, de uma forma resumida, de uma forma muito simples, dividendo é quando uma empresa listada na bolsa, por exemplo, ela é listada na bolsa e ela decide dividir ou repassar uma parte dos seus lucros aos acionistas daquela empresa, justamente com a finalidade, o objetivo é justamente remunerar. Fala assim, olha, você acreditou na gente? Então, como você é acionista, como você tem uma parte das nossas ações, estou pagando uma parte do nosso lucro a você, acionista, como uma forma de renda, como uma forma de remuneração. A lei que dispõe sobre a sociedade de ações, que é a lei número 6.404 de 76, ela traz sobre a divisão obrigatória dos lucros. Quanto à divisão obrigatória dos lucros, ela menciona que é obrigatória. Só que a lei não fala quanto que é obrigatório, qual é o percentual que é obrigatório repassar aos acionistas. Portanto, então é importante você, ao comprar, ao adquirir, ao ser sócio de alguma empresa listada na bolsa, se o seu foco, se a sua estratégia é dividendos, é importante você saber se aquela empresa costuma pagar os dividendos, porque o fato de ela ser obrigatória não quer dizer que ela vai pagar sempre, até porque é uma parte dos lucros. Se é uma empresa, vou dar um exemplo, que dá prejuízo, não tem como pagar dividendos, porque ela tem e vem declarando recentes prejuízos. Então, quando você for adquirir alguma empresa, é importante você saber se essa empresa paga dividendo ou não paga. Mas tenha ciência de que é obrigatório, mas não são todas que pagam, porque a lei não exige um percentual para pagar de dividendos. Isso não é o caso, por exemplo, dos fundos imobiliários. Os fundos imobiliários também têm uma lei própria, tá? Que é a Lei 8.668 de 93. E aí o seu artigo 10º já traz ali que o fundo é obrigado a distribuir a seus cotistas no mínimo 95% dos lucros. Precisa distribuir. Então, os fundos imobiliários, diferente das ações, por exemplo, ela precisa obrigatoriamente distribuir no mínimo 95% dos dividendos. Ah, e pode distribuir 100%? Claro que pode. O que não pode distribuir menos que 95%. Se você não sabe o que é os fundos imobiliários, se você não sabe como adquirir fundos imobiliários e você quer aprender, eu vou deixar o link aqui ou ao final do vídeo também um outro vídeo em que eu falo e mostro na prática como que eu compro fundos imobiliários e o que são os fundos imobiliários. Olha, estou trazendo sobre os fundos imobiliários porque é importante você descobrir qual é o impacto que essa reforma vai ter nos fundos imobiliários. Então, se você pretende comprar ou se você já tem, você precisa saber qual é o impacto que essa reforma tem nos fundos imobiliários. Então, beleza, Cris, eu sei o que é dividendos, você acabou de explicar o que é dividendos, quer dizer então que eu vou pagar imposto sobre os dividendos? Desde 1995, as pessoas físicas são isentas da tributação dos dividendos. Isso significa o seguinte: o valor que ela recebe de dividendos é o valor que vai cair na conta dela da corretora. Então, se a empresa vai pagar R$100 de dividendos, vai cair na sua conta na corretora R$100 de dividendos, livre, sem pagamento de nenhum tributo sobre aquele valor. Então, atualmente, neste exato momento, nesta data, não há tributo nenhum sobre os dividendos que as empresas repassam aos acionistas.
Nos fundos imobiliários, a mesma coisa, tá? Atualmente não há tributação sobre os dividendos que são repassados aos cotistas nos fundos imobiliários, por exemplo. Então calma que a gente está falando, pelo menos o que a gente vai falar agora por enquanto, é do projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Só lembrando rapidinho que isso não é algo novo no país, tá? O Brasil já tributou dividendos, não que eu sou favorável, não sou, você vai ver durante o vídeo que eu não sou favorável a essa tributação, mas o Brasil já tributou dividendos num período entre 1923 a 1995, depois com a nova Constituição de 1988, então ela teve um período de transição, então em 1995, cravado, começa aí a ser isenta a tributação dos dividendos, mas antes era tributado dividendos, então o Brasil já tributou dividendos antes, isso não é uma novidade. O que tudo indica que hoje atualmente é assim, tem um projeto de lei, pode ser que amanhã seja de outro jeito e daqui a 10 anos mude, daqui a 20 anos mude, a gente nunca sabe do futuro, então é importante a gente falar do momento, do presente e mostrar também um pouquinho do passado que já houve essa tributação de dividendos antes, mas não é esse o foco do vídeo, não quero falar do antes, eu quero falar do atual e do como que pode ficar futuramente. Só pra gente entender, a tabela de isenção de imposto de renda atualmente está na faixa aí de R$ 1.903 mensais. Então se você ganha, por exemplo, hoje, né, R$ 1.903 mensalmente, quando você for declarar o seu imposto de renda, você está isento do pagamento do imposto porque você estava na faixa de isenção. Com a reforma, essa faixa de isenção ela sobe, então ela vai de R$ 1.903 para R$ 2.500, então é meio que o governo deixa de arrecadar uma parte, por outro lado eles precisam arrecadar de alguma forma, então eles criam esse mecanismo de tributar os dividendos para que tira de um lado e põe de outro, porque o governo precisa arrecadar esses valores, o governo precisa arrecadar dinheiro, precisa tributar as pessoas para que pague todas as suas dívidas, para que pague todos os seus custos, para que pague tudo que a gente tem no nosso país. Só para você ter uma ideia dessa mudança de faixa aí, eles têm uma estimativa aí de que o Brasil, né, na verdade não o Brasil, mas os cofres públicos da União deixam de arrecadar aí cerca de 22 bilhões de reais. Só que eles não mencionam também quanto que eles podem arrecadar só nessa tributação aí de dividendos. Então, resumindo, eles tiram de um lado, né, ajudam o pessoal de um lado, falam, olha, agora estou ajudando vocês. Por outro lado, acaba também prejudicando o pessoal aqui que recebe os dividendos. Aqui vai um destaque meu pessoal, tá? Uma opinião pessoal. Não importa se é governo, deputado, senador de direita ou de esquerda, não importa. Eles sempre vão achar uma forma de tributar a sociedade. Até porque se a gente pegar a votação, eu vou colocar aqui na tela a votação, na Câmara dos Deputados desse projeto de lei, dessa proposta de lei, 398 deputados votaram sim e apenas 77 votaram não. O grande ponto é, não importa que lado você está, qual a sua ideologia, se é para tributar a sociedade, grande parte sempre vai ser favorável. Até porque, como eu disse, precisa custear todas as despesas, precisa custear todas as regalias e tudo aquilo, tudo o Congresso, tudo que a gente vê que envolve o governo, que envolve política, que envolve o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo, é tudo financiado pelo dinheiro público. Então, para entrar dinheiro público, precisa arrecadar, precisa tributar. O grande ponto, na minha opinião, é o país tem dívidas, isso é evidente, o país tem dívidas, só que ao invés de cortar as dívidas, eles preferem aumentar os tributos. Diferentemente da gente, quando nós, pessoas meros mortais, a gente tem muitas dívidas, a gente corta algumas despesas para tentar equilibrar a receita com a nossa dívida. Acontece que o governo acaba não fazendo isso, ela não corta suas dívidas e conforme a dívida vai aumentando, eles procuram tributar de algum lugar. E infelizmente essa conta chega pesada pra gente. Então essa proposta de lei começou com a tributação de dividendos numa alíquota de 20%. Acontece que houve uma alteração e agora ela foi aprovada com 15% de tributação dos dividendos, que é descontado diretamente da fonte. Então quer dizer o seguinte, se você tinha R$100 para receber de dividendos, caso seja esse texto aprovado no Senado Federal e depois promulgado pelo presidente da República, você vai começar a ter uma tributação nos seus dividendos. Então se você recebia R$100, você vai receber 85, porque 15 vai para o governo
É um absurdo, mas vai. 15 reais vai ali pro governo, você vai ter que tributar, você vai ter que pagar, né, você não tem nem opção de não pagar, porque já é descontado antes de cair na sua corretora. Vai ter também, se você ganha, por exemplo, R$1.000, 850 você vai receber, porque 150 reais você vai pagar de tributos para os cofres públicos. É claro que não dá para cravar, hoje em dia não dá para cravar nada se o Senado vai aprovar esse texto, se não vai haver alguma alteração no Senado Federal, ou se o presidente não vai mudar, se o presidente vai sancionar, se o presidente vai vetar. A gente não sabe. O que a gente está falando agora neste momento aqui já foi na Câmara dos Deputados, a proposta foi aprovada e atualmente que não tinha desconto nenhum, isento de os dividendos chegava limpinho pra gente. Caso seja aprovado nesses moldes, vai haver uma tributação aí de 15% dos dividendos. Os fundos, né, e aí inclui também os fundos imobiliários, permanecem isentos dos dividendos. Cara, menos mal. Ufa, isso é bom, pelo menos, cara, pelo menos ainda tem esperança de alguma coisa ser salva. Então, os fundos imobiliários, aqueles dividendos que você recebe de fundos imobiliários, que eu recebo de fundos imobiliários, neste momento é isento de imposto de renda. Lembrando que, se você quer saber um pouquinho sobre fundos imobiliários, eu tenho um vídeo, vou deixar aqui ao final desse, caso você queira entender o que é fundos imobiliários e como compra fundos imobiliários, como eles pagam os dividendos, eu vou deixar o link do vídeo. Mas a princípio, os fundos imobiliários, neste momento, estão salvos. Espero que ninguém mexa neles, pelo menos os fundos imobiliários. E uma coisa importante que eu preciso mencionar é como é que funciona atualmente, nesse momento, como é que funciona a tributação dos lucros das empresas. 15% é o IRPJ, que é o Imposto sobre a Renda de Pessoas Jurídicas. Só que acontece o seguinte, se a média do lucro, né, no ano for superior a 20 mil mês, aí ela paga mais 10. Então é 15 mais 10. E ainda tem mais 9%, que pode ser até maior, né, a depender da atividade, a título de contribuição social sobre o lucro líquido. Então fica da seguinte forma, 15% mais 10% mais 9% dá um total aí de 34%. Justamente por isso que os dividendos são isentos. Olha a quantidade de tributos que a empresa paga, e se caso esses dividendos também fossem tributados, a gente tem algo que a Constituição, em determinados casos, proíbe, que é a bitributação, que é justamente tributar duas vezes o mesmo fato gerador. Então, neste caso, neste momento, a gente é isento justamente porque não se tributa duas vezes. Se tributa uma vez porque a empresa já paga. A empresa já está pagando todos os tributos no lucro líquido, no lucro que ela recebe. Então isso é atualmente 34% a média. Com a reforma, caso essa reforma seja aprovada, tanto lá no Senado, quanto depois sancionada e vire lei, essa tributação ela altera, ela cai de 34% para 26%. Isso é bom para as empresas? Isso é bom para as empresas, isso não é ruim. Até porque se você é acionista de determinada empresa, se aquela empresa vai pagar um tributo menor, isso quer dizer que o lucro vai ser maior e pode repassar o lucro a um lucro maior para os acionistas. Só que por outro lado, os acionistas também vão pagar dividendos sobre aquele tributo. Ou seja, a gente volta ao que a gente estava falando quase agora. Vai tributar duas vezes, porque vai tributar. A empresa ainda vai continuar pagando os tributos sobre os lucros, de 34 vai para 26, e a gente, quando receber os dividendos, também vai pagar os tributos dos dividendos. Olha, na opinião de muita gente, inclusive na opinião de uma tributarista que me ajudou nesse vídeo, na opinião de juristas, na opinião de economistas, isso é uma bitributação. De uma forma muito simples, eu não sou especialista em bitributação, mas de uma forma muito simples é quando você tem o mesmo fato gerador e tributa duas vezes pelo mesmo fato, que nesse caso é os lucros, porque a empresa está pagando lá. Veja, a empresa está pagando já os tributos sobre o lucro, e aí ela vem agora para a gente, e a gente também vai pagar tributos sobre aquele lucro. Lembrando que isso depois, caso seja aprovado, pode chegar no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal vai decidir se isso é bitributação ou não é. Eu digo que é só questão de tempo para essa matéria, para esse assunto, caso seja aprovado, chegue no Supremo, para o Supremo verificar e validar qual é a constitucionalidade, se isso está dentro da Constituição, essa bitributação. Aqui eu vou dar um ponto de vista meu, um ponto de vista pessoal. Muita gente que é favorável à tributação de dividendos. Um dos assuntos que eu ouvi, um dos motivos que eu ouvi é o seguinte: outros países tributam dividendos, então o Brasil também tem que tributar. E aí utilizaram como exemplo os Estados Unidos. Tudo bem, tá tranquilo, porque assim, outros países tributam dividendos, beleza, só que
O Brasil tem a mesma carga tributária que os Estados Unidos? Eu aposto que não. Os Estados Unidos pagam, né, as empresas nos Estados Unidos, as pessoas físicas nos Estados Unidos têm a mesma carga tributária que nós, brasileiros? Então, às vezes, eles querem comparar o mesmo assunto, só que fora do contexto, na minha concepção, na minha opinião. Se a gente quer comparar aos Estados Unidos, que tributa dividendos, precisamos comparar também a carga tributária dos Estados Unidos. Veja qual é a carga tributária lá, aplica-se a mesma carga tributária no nosso país, aí sim a gente consegue também tributar dividendos. Não adianta, tributa dividendos nos Estados Unidos, mas a carga tributária deles é baixinha. Eles pagam pouco tributo se comparado com nós brasileiros. O segundo argumento que as pessoas utilizam é o seguinte: precisa tributar os ricos, né? A gente precisa tributar os dividendos dos ricos. Só que pensa bem, será que é só rico que está na Bolsa de Valores? Eu sinto que hoje todas as classes sociais, todas estão na Bolsa de Valores. Só pra gente ter uma ideia, em 2015 havia cerca de 500 mil de pessoas que investiam, pessoas cadastradas na B3 que investia na Bolsa de Valores. Hoje a gente tem, agora em 2021, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas físicas que investem na Bolsa de Valores, e conforme a B3, a média do pessoal que entra é com R$350. Ou seja, esse negócio de que só tem gente rica na Bolsa de Valores, isso é uma furada, isso é balela. Pode ter e tem, enquanto isso não há dúvidas. Tem pessoas muito ricas, tem pessoas milionárias e tem pessoas bilionárias. Mas assim, dizer que todas que estão na bolsa são ricas ou milionárias, isso é um exagero. Existem pessoas que investem muito pouco, existem pessoas que ganham uma renda muito baixa e às vezes conseguem comprar mensalmente R$50, R$100, às vezes conseguem comprar uma cota de algum fundo. É claro que os fundos imobiliários serão isentos, isso já é uma parte boa, mas veja, se é uma pessoa que compra 10 ações por mês, que suponhamos que uma ação seja R$4, ele compra 10 ações por mês, é muito baixa, e aí quando ele vai receber aquele dividendo, que é um dividendo baixo, R$20, que vai deixar aquela pessoa feliz, né? Poxa, ganhando R$20 de dividendos, começa a tributar. Ah, mas é 15% só. Tá, mas é 15% sempre. Aí se você pegar esses 15% pelo resto da sua vida que tributar, veja que é um valor muito alto. Então, eu penso que esse outro argumento de que vamos tributar os ricos, não necessariamente você vai estar tributando ricos. Eu sei que foi minha opinião pessoal, então eu gostaria de saber a sua opinião pessoal. Você concorda com o que eu disse? Você discorda com o que eu disse? Deixa aqui nos comentários que será um prazer ouvir o seu ponto de vista ou a sua opinião, e acredito que assim a gente pode compartilhar um pouco de informações, lembrando que o objetivo não é atacar nenhum lado político, não atacar nada, nem incentivar a fazer investimentos, nem nada disso, mas só mostrar um pouco da minha opinião pessoal. Lembrando que a gente não sabe como vai ficar essa reforma, vai passar pelo Senado, tem muita coisa para acontecer, vai passar depois pelo presidente, pode acontecer muita coisa e não sabe. A gente sabe que o futuro é incerto, então eu trouxe aqui para você um pouquinho dos destaques sobre essa tributação dos dividendos. Se você gosta desse assunto, se você gostou desse assunto, deixa um like. Se você tem algum questionamento, alguma observação para fazer que acha interessante, deixa nos comentários. E eu vejo você no próximo vídeo. Muito obrigado.